Gente, tem mais uma dica legal. Fátima Miquelin dá dica de como diminuir o consumo do açúcar. Fica de olho aqui. Hoje nós vamos falar sobre o açúcar. O açúcar é um dos alimentos que mais prejudica a saúde do organismo, causando problemas inflamatórios e diversas doenças. Então, para que a gente possa deixar de consumir açúcar, existe uma forma correta de fazer. Então, a primeira coisa que a gente deve é verificar a quantidade de açúcar que a gente coloca nas nossas preparações e ir diminuindo essa quantidade dia a dia. Então você pode pegar uma colher de sopa e medir quanto de colher de sopa você coloca em uma preparação. Depois você mede isso em colheres menores e você vai diminuindo um pouquinho a cada semana. O seu paladar no início vai estranhar o gosto da falta do açúcar, da diminuição deste açúcar, mas as papilas gustativas com o tempo vão se habituando a um sabor novo e menos doce. E aí na semana seguinte você diminui mais uma colher, até o momento em que você vai ficar sem nenhum açúcar. Às vezes as pessoas me perguntam qual é o açúcar melhor, o açúcar branco, o açúcar demerara ou o açúcar mascavo. Todos os açúcares são ruins para a saúde, mas existe aqueles que são menos piores. No caso, o açúcar demerara e o açúcar mascavo, principalmente o açúcar mascavo, porque ele tem menos refinamento, ele tem mais vitaminas, ele tem mais minerais, ele é o menos prejudicial à saúde. Mas se for possível, a gente deve retirar totalmente o açúcar, qualquer um deles da nossa alimentação. As pessoas também perguntam se é possível viver sem açúcar. Na verdade, esse açúcar que a gente utiliza de mesa, ele não é necessário em momento algum da nossa vida. Por quê? As frutas, os legumes, eles são ricos em carboidratos, que também são açúcares, que dentro do nosso organismo vai fornecer glicose às nossas células. Então não é necessário que a gente consuma esse açúcar de mesa. A gente pode consumir sempre frutas no lugar e legumes, que eles vão trazer a quantidade de energia suficiente para o nosso organismo. Uma das formas também da gente retirar o açúcar, por exemplo, de alguns sucos de frutas, como suco de limão, você pode utilizar um pedacinho de maçã, bater junto com um pedaço de maçã, que já vai trazer um sabor mais doce, assim como ameixa, como banana, como manga, essas frutas elas também adoçam, então você pode misturar frutas para que adoce. Assim como em outras preparações, como bolos, pães e tortas, a gente também pode substituir o açúcar por suco de frutas ou então pela papinha da própria fruta batida, que vai conferir aquele alimento um sabor mais doce. Então, se você quer ter vida mais longa, com mais saúde, retire o açúcar de mesa e coloque frutas e legumes no lugar. A gente não para de aprender, né? Só para de aprender quando para de viver, mas estamos vivos e graças a Deus. E por conta disso eu desejo para você uma tarde maravilhosa, aproveite a vida e que Deus te abençoe da cabeça aos pés.